A Alemanha como capital do mundo. No centro da Europa, Hitler imaginou uma cidade que eclipsaria todas as outras. Germânia, a capital do mundo nazi. Berlim, aos seus olhos, era demasiado moderna, demasiado judaica e devia ser demolida para dar lugar a uma nova ordem monumental. O arquiteto Albert Speer liderou para um projeto de 20 anos e 500 milhões de marcos do Reich, deslocando milhares de residentes para casas confiscadas a judeus deportados. Visualmente, Germânia era concebida como uma cruz titânica formada por duas avenidas que atravessariam a cidade. O eixo norte-sul, com 5 quilômetros, seria a artéria dos desfiles, com o tráfego canalizado para o subsolo. No centro, a gigantesca Praça do Führer, com 350 mil metros quadrados, serviria de palco para a nova chancelaria, o Palácio do Führer e o alto comando do exército. Ao norte, erguer-se-ia a Volkshalle, a Sala do Povo, uma cúpula com mais de 200 metros de altura e 250 de largura, capaz de acomodar 120 mil pessoas, cujo átrio tornaria pequena até mesmo a Praça de São Pedro em Roma. Ao sul, um arco triunfal, inspirado no de Paris, mas quase 3 vezes mais alto, marcaria o limite do bulevar. A escala da Germânia era, em si mesma, uma mensagem: fazer os inimigos se sentirem pequenos e os seguidores onipotentes. Para testar o solo berlinense, os nazis construíram um cilindro de betão de 12.600 toneladas, o Schwerbelastungskörper, que ainda sobrevive como testemunha muda de uma megalomania nunca realizada. O granito sueco foi importado, mas a cidade sonhada ficou no papel, mal iniciada antes que a guerra e a derrota a enterrassem. O Grande Reich Alemão. O sonho da Germânia era apenas o epicentro de uma visão ainda mais vasta, o Grande Reich Germânico. Hitler e os seus ideólogos planeavam um continente remodelado, onde a Alemanha absorveria a Áustria, a Boêmia, a Polônia Ocidental e outras regiões, enquanto os países vizinhos se tornariam satélites dele sob controle total. No Ocidente, a fronteira deveria restaurar os limites do Sacro Império Romano, integrando a Alsácia, a Lorena, a Suíça francófona e grande parte da França. A Grã-Bretanha, longe de ser anexada, seria convertida em aliada naval e reservatório de mão de obra escrava. Os homens britânicos trabalhariam na indústria alemã. As mulheres seriam germanizadas por meio de programas de reprodução forçada. As ilhas do Canal se transformariam em resorts de lazer nazistas, e a Irlanda, uma vez ocupada, seria governada juntamente com a Grã-Bretanha. Mas o verdadeiro foco expansionista estava no leste. Sob o Generalplan Oster, planeava-se colonizar até aos Urais, exterminando ou deslocando milhões de eslavos, judeus, ciganos e outros considerados inferiores. Os povos bálticos seriam assimilados e germanizados. O objetivo era criar um império racialmente homogêneo, sustentado pela violência e pela mais brutal limpeza étnica. A propósito, lembre-se de curtir para não perder os próximos vídeos. Breitspurbahn, o comboio dos titãs, na Alemanha nazi, a obsessão pela supremacia não se limitava à política ou à arquitetura monumental, mas também abrangia as infraestruturas. Um exemplo extremo desta visão foi o Breitspurbahn, o comboio de via larga, concebido por Hitler como a espinha dorsal do seu império continental. Este comboio colossal teria uma largura de via de até 4 metros, mais do dobro do padrão europeu, e vagões de 6 metros de largura e 7 de altura, capazes de transportar passageiros, tanques, tropas e munições ao longo de rotas que ligariam Berlim a Moscovo, ao Mediterrâneo e às profundezas da Eurásia. O projeto não economizava em luxo. Os comboios seriam equipados com restaurantes, cinemas, plataformas panorâmicas, banheiros luxuosos e até pastelarias, refletindo a ambição de criar uma experiência de viagem sem precedentes. Chegou-se mesmo a planear um vagão especial, com armamento antiaéreo escondido sob uma cúpula, pensado para a defesa contra possíveis ataques. Em 1941, o Breitspurbahn recebeu prioridade e toneladas de aço e recursos técnicos foram destinados ao seu desenvolvimento. No entanto, a magnitude do projeto exigia uma infraestrutura completamente nova, desde estações e pontes até sistemas de eletrificação e sinalização, o que o tornava extremamente caro e complicado.
Apesar dos esforços iniciais, a guerra e a crescente escassez de recursos condenaram o sonho ferroviário ao esquecimento. Império Ártico. Na Alemanha nazista, a ambição de expansão não conhecia limites geográficos nem climáticos. Em 1938, a expedição antártica alemã reivindicou uma vasta região da Antártida, batizando-a de Neuschwabenland. Embora o objetivo oficial fosse a extração de óleo de baleia, a verdadeira intenção era estabelecer uma colônia alemã permanente no continente branco, garantindo recursos estratégicos e uma possível base naval para operações futuras no Atlântico Sul e o controle das rotas para o Pacífico e o Índico. A expedição, liderada por Alfred Hitcher e apoiada por altos comandantes nazis como Hermann Göring, fincou bandeiras e lançou flechas de alumínio com suásticas de hidroaviões para marcar o território, num gesto simbólico de soberania. A propaganda nazi apresentou estas conquistas como prova do alcance global do Terceiro Reich, e foram planeadas novas expedições para o Pacífico, embora o início da Segunda Guerra Mundial tenha frustrado qualquer tentativa de consolidar uma presença permanente na Antártida. Apesar dos rumores e teorias conspirativas posteriores sobre bases secretas e refúgios subterrâneos, a verdade é que a ocupação alemã na região nunca se concretizou além da expedição inicial e da reivindicação simbólica do território. A invasão dos Estados Unidos. Hitler considerava inevitável um confronto com os Estados Unidos. Ele admirava os recursos do país norte-americano e temia seu poder industrial e militar, mas estava convencido de que, uma vez conquistada a da Europa, poderia desafiar a América. Neste contexto, a Alemanha nazi lançou a Operação Pastorius em 1942, enviando agentes para sabotar infraestruturas essenciais em território norte-americano. No entanto, o plano falhou quando um dos sabotadores desertou e alertou o FBI, o que permitiu a captura dos outros. A longo prazo, os estrategas nazis imaginavam uma invasão direta. Para isso, precisavam de uma armada capaz de transportar milhões de soldados através do Atlântico, algo que nunca chegaram a construir. Foram consideradas rotas como um ataque conjunto alemão-japonês através do Alasca e da costa oeste, ou uma invasão do norte de África em direção a Nova Orleans, utilizando o rio Mississippi como via de penetração. Além disso, planeavam ocupar os Açores e as Canárias para garantir bases estratégicas no Atlântico e desenvolviam o projeto America Bomber, com o objetivo de criar bombardeiros de longo alcance capazes de atacar cidades americanas. Na sua visão mais extrema, Hitler sonhava com uma América ocupada e arianizada, onde as populações consideradas inferiores seriam eliminadas e o país transformado numa extensão do Reich. No entanto, esses planos nunca passaram da fase teórica, pois a Alemanha carecia dos recursos e da capacidade logística necessários, especialmente depois de se ver envolvida no prolongado conflito contra a União Soviética. Assim, a invasão dos Estados Unidos ficou como um sonho impossível dentro das ambições expansionistas do Terceiro Reich. A propósito, lembre-se de curtir para não perder os próximos vídeos. A nova ordem global, a ambição nazista não se limitava a toda a Europa. Juntamente com a Itália fascista, eles planejaram um domínio político e econômico sobre a África, a Ásia e a Oceania. A África seria dividida: o norte sob controle italiano, o centro sob domínio alemão e o sul sob um regime africâner pró-nazista. Na Ásia e no Pacífico, pretendia-se usar comunidades alemãs para fomentar o anticomunismo e minar a autoridade aliada, chegando a planear rebeliões no Tibete e o uso de colônias pré-1914 como moeda de troca com o Japão. A Austrália e a Nova Zelândia seriam colonizadas pelos japoneses. Na Palestina, planeava-se instaurar um regime árabe fantoche hostil ao sionismo. O Irão, considerado ário, ficaria isento das leis raciais, enquanto o Afeganistão seria transformado num Estado cliente. Na América, a Alemanha e o Japão aspiravam desafiar a hegemonia dos Estados Unidos. O Japão tomaria o Canal do Panamá e converteria a América Central num centro colonial, enquanto os nazis procuravam dominar a América do Sul através de comunidades alemãs, redes luteranas e golpes de Estado. Hitler sonhava até em fundar uma nova Alemanha no Brasil, expandindo-se pelo continente.
Programas de reprodução. No centro da visão nazi de domínio global estavam os programas de reprodução concebidos para multiplicar a população ariana e garantir a supremacia racial do Reich. O Lebensborn, fundado em 1935 por Heinrich Himmler, oferecia maternidades, cuidados médicos e generosos incentivos financeiros a mulheres consideradas racialmente valiosas, incentivando a procriação mesmo fora do casamento, especialmente com oficiais da SS, numa tentativa de criar uma elite biológica. Com o tempo, o programa Lebensborn se expandiu para incluir o sequestro e a germanização forçada de milhares de crianças de territórios ocupados, especialmente da Polônia e de outros países da Europa Oriental, que eram selecionadas por suas características arianas e realocadas em famílias alemãs para serem assimiladas e educadas sob os valores nazis. As mães prolíficas recebiam a Cruz de Honra da Mãe Alemã, uma condecoração estatal que reconhecia aquelas que tinham 4, 6 ou 8 filhos, reforçando a ideia de que a maternidade era o maior serviço ao povo e à nação. A política natalista chegou a extremos insólitos. Himmler e Bormann planeavam permitir a poligamia para os heróis de guerra, com o objetivo de acelerar o crescimento populacional nos novos territórios conquistados e compensar as perdas humanas do conflito. Além disso, o regime promovia campanhas educativas, controlava a vida íntima dos cidadãos e vigiava a pureza racial dos casamentos, enquanto as mulheres que não cumpriam os critérios raciais ou reprodutivos eram marginalizadas ou mesmo esterilizadas à força. O Führermuseum, em Linz, perto do local de nascimento de Hitler, foi planeado o Führermuseum, um complexo monumental que eclipsaria o Louvre de Paris. O museu, a biblioteca, a ópera e o teatro formariam um único edifício, destinado a abrigar a maior coleção de arte da Europa, reunida através de saques, confiscações e compras forçadas nos territórios ocupados. Hitler, apaixonado pela arte alemã do século XIX e inimigo do modernismo, supervisionou pessoalmente os planos e a seleção das obras. Linz deveria tornar-se a capital cultural do Reich, superando Viena, e o seu desenvolvimento seria apoiado pelo trabalho forçado de prisioneiros e campos de concentração. Embora o museu nunca tenha sido construído, milhares de obras foram armazenadas em minas de sal, onde seriam recuperadas após a derrota nazi. Além disso, o projeto previa transformar a cidade num centro cultural de referência, com avenidas monumentais e edifícios emblemáticos, buscando atrair artistas e acadêmicos de toda a Europa sob a égide do regime. A pilhagem sistemática incluiu obras-primas de museus e coleções particulares, muitas das quais permanecem desaparecidas ou em litígio até hoje, evidenciando a magnitude do saque cultural perpetrado pelo nazismo. A rede de propaganda televisiva nazi. Em 1935, Berlim viu nascer a primeira rede regular de televisão do mundo, a Deutsche Fernseher, um marco tecnológico que os nazis pretendiam transformar no eixo da sua máquina de propaganda. O regime sonhava em inundar a Alemanha com telas gigantes de 2 metros instaladas em praças, lavandarias, cervejarias e fábricas, transmitindo propaganda sem parar, programas familiares, crônicas áreas, retransmissões de comícios e até execuções públicas para infundir terror e disciplina na população. O objetivo era substituir o rádio pela televisão como principal ferramenta de controle social, aproveitando o impacto visual para manipular emoções e comportamentos de forma mais eficaz. Para ampliar o alcance, foram projetadas unidades móveis capazes de levar o sinal de televisão para áreas rurais, garantindo que nenhum canto do Reich ficasse fora da influência da mídia nazista. Além disso, foram propostas provas de lealdade nas quais os telespectadores deveriam denunciar aqueles que não aplaudissem ou demonstrassem entusiasmo durante as transmissões, promovendo a vigilância mútua e o medo da delação. Embora a cobertura fosse limitada pelas restrições técnicas e logísticas da época, e o plano nunca se concretizou totalmente em escala nacional, o projeto antecipou o poder totalitário dos meios de comunicação de massa, estabelecendo as bases para o uso da televisão como instrumento de propaganda e controle social no futuro. Durante os Jogos Olímpicos de 1936,
A televisão nazi transmitiu eventos desportivos e discursos oficiais, experimentando a produção de conteúdos concebidos para influenciar a opinião pública e reforçar a ideologia do regime. O Plano Madagascar. Antes da solução final, os nazis consideraram deportar todos os judeus europeus para Madagascar, uma ilha remota e subdesenvolvida, como forma de extermínio indireto por fome, doença e exaustão. Proposta formalmente em 1940 e apoiada por Hitler, o plano previa a transferência de 1 milhão de pessoas por ano durante 4 anos, sob o domínio absoluto da SS, que exerceria um controle policial total sobre a população deportada. Adolf Eichmann foi encarregado de conceber o processo, confiscação de todos os bens, autogoverno limitado sob estrita vigilância alemã e construção de bases navais para garantir o controle estratégico da ilha. A operação dependia da derrota da Grã-Bretanha e da utilização da sua frota para o transporte em massa, uma vez que Madagascar era então uma colônia francesa, e o controle marítimo era essencial para a viabilidade do plano. O plano também previa que os próprios bens expropriados aos judeus financiassem a sua transferência e que a ilha funcionasse como um gigantesco gueto isolado do mundo, onde a sobrevivência seria praticamente impossível devido às duras condições climáticas e à falta de infraestruturas. No entanto, a impossibilidade de derrotar a Grã-Bretanha e a tomada britânica de Madagascar tornaram inviável o projeto, que foi abandonado em 1941 e substituído pela máquina genocida do Holocausto na Europa Oriental. A propósito, lembre-se de curtir para não perder os próximos vídeos.